Amor e cuidado, esse é o tema deste ano, 2024, nós estaremos falando muito sobre isso, não é verdade? Vocês já têm ouvido falar muito sobre esse tema, obrigado pessoal, Deus abençoe. Rafa está aqui de novo, varão? Amém. E a mensagem que Deus tem colocado no meu coração para começar esse ano de 2024, em amor e cuidado, está em Mateus capítulo 27, quero compartilhar com vocês. Ministrei essa mensagem domingo no Sim, também lá em Santa Bárbara. E por coincidência, Rafa estava comigo lá nos dois lugares. E agora pela terceira vez, vai ouvir a mesma mensagem. Tu não quer pregar ela não, Rafa? É uma mensagem delicada, irmãos. Passa por um caminho bem difícil, que a gente não costuma falar na igreja. Eu falei, tanto no domingo, no Sim, como em Santa Bárbara, que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre esse texto, e nem eu mesmo ousei pregar sobre esse texto, alguma das vezes na minha vida, mas veio a mim uma palavra tão forte nesse texto, no dia 28 de abril do ano passado, em 2023, na minha devocional, eu estava meditando no Senhor, e Deus me trouxe esse texto, e saltaram ali duas frases que eu guardei, anotei, e eu tenho certeza que ela cabe muito bem para esse momento agora, da esperança, da comunidade de esperança, uma mensagem que fala sobre amor e cuidado, amém? Para começar, no Mateus capítulo 27, a gente vai estar lendo aqui, mas na minha Bíblia tem um título, a sua Bíblia tem um título, no título da minha Bíblia aqui, em Mateus 27, está escrito, o suicídio de Judas. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, irmãos. Eu nunca preguei sobre isso. Mas, na verdade, a palavra suicídio é algo muito delicado. Para falar a verdade, eu não lembro de ter ouvido pregadores falarem sobre suicídio. É um assunto bem denso, difícil. A gente sabe. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos. É uma realidade. Hoje vivemos um tempo onde muitas pessoas têm passado por problemas emocionais e muitas pessoas têm usado o escape do suicídio para solucionar os seus problemas. Isso foi o que Judas fez. Nós não podemos fechar os nossos olhos, é uma realidade, é real. E toda vez que vem uma notícia na rede social, ou de um amigo próximo, ou de um parente, toda vez que vem a frase fulano, cicrano, aconteceu um suicídio, cometeu suicídio, é automático no meu coração, não sei se isso é geral, mas no meu coração é muito automático, toda vez que eu ouço a palavra suicídio, eu penso, será que poderia ter sido diferente? Será que algo poderia ter sido feito? Sempre eu me pergunto dessa forma, e toda vez que eu lia Mateus 27, que fala sobre o suicídio de Judas, toda vez eu lia e me perguntava, será que poderia ser diferente? Poderia ter sido diferente? Será que existia uma oportunidade de Judas ser salvo? E certa vez, lendo a palavra e meditando nessas perguntas, porque eu leio a Bíblia assim, irmãos, eu leio a Bíblia e eu fico perguntando ao Espírito Santo. E ali eu vou orando e o Espírito vai ministrando, e certa vez eu perguntando isso, veio ao meu coração Jesus ao encontro de Pedro. Jesus, ele foi ao encontro de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que todo aquele que negar Jesus diante dos homens, o Pai o negará diante dos céus. Pedro negou Jesus. Mas Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele foi ao encontro de Pedro, e Jesus perdoou Pedro, curou Pedro e enviou Pedro. E eu acho, irmãos, eu acho que se Judas tivesse esperado um pouquinho mais, Jesus iria ao encontro de Judas, assim como ele foi ao encontro de Pedro. Esse é um problema que eu encontro no suicídio. As pessoas, elas cometem o suicídio como um escape. Elas acreditam que ali é a solução dos seus problemas.
eu quero te dizer, a solução dos seus problemas se chama Jesus. E se por algum acaso você passa por um momento de dor, de dificuldade, de apreensão, de ansiedade, se por acaso você tem pensado em algo parecido, eu quero te dizer, espere um pouco mais. Jesus, ele vai ao teu encontro. Jesus, ele tem perdão, Jesus, ele tem cura, Jesus tem uma missão, ele deseja te enviar. Não cometa o suicídio. Amém? Então essas aspas aqui eu quero abrir e fechar antes de começar a ler esse texto. Vamos ler comigo aqui Mateus capítulo 27, eu estou aqui na Almeida, vocês podem acompanhar no telão. Diz assim: chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Acorrentaram-no, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Irmãos, vamos esquecer um pouquinho que essa história aqui está falando de Judas. Imagina agora uma pessoa normal, um cidadão normal dos nossos dias, de 2024. Uma pessoa do nosso convívio, arrependido pelo seu pecado. Ela chega na Comunidade Esperança ou em alguma igreja, busca ajuda, deseja o perdão. A resposta que essa pessoa escuta, que ela recebe, ativa gatilhos emocionais. E ele sai disposto a tirar a sua própria vida. Isso foi o que aconteceu com Judas. A verdade é que quando nós lemos o texto, nós colocamos logo um rótulo. Aqui o texto já fala Judas, aquele que o traiu. Quando nós lemos, nós colocamos logo o rótulo, é Judas, é o traidor. Ele mereceu, ele era condenado, ele era amaldiçoado. Mas imagina se é alguém nos nossos dias, recebendo a palavra, e aquela palavra ativa algum gatilho, desperta um sentimento errado, e ela comete suicídio, ela sai. Mas que palavras, quais foram essas palavras? Irmãos, na minha meditação, dia 28 de abril, e que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, as palavras da religiosidade. As palavras que aqueles líderes religiosos compartilharam com Judas foi: o que nos importa? Isso é contigo. Quem se importa? Isso é problema seu. A verdade é que essas frases têm ecoado na nossa sociedade nesses dias. Todos correm de um lado para o outro, cada um vive a sua vida, o seu dia a dia, cada um vive a sua rotina, as suas obrigações, os seus problemas. Quem se importa com a tua dor? Quem se importa com a tua doença? Quem se importa com o teu choro? Isso é problema seu. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Quem pariu Mateus que balance, cada um com os seus pepinos. Vai descascar os seus abacaxis, cada um com os seus BOs. É verdade ou não? Cada um está da sua missão, na sua obrigação, no seu corre, na sua rotina, na sua dificuldade de vida. Mas eu quero te dizer, irmãos, essas palavras, essas frases podem ser comum em qualquer ambiente. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde, até dentro da sua casa. Pode ser normal em qualquer lugar, mas ela não pode ser natural, normal dentro deste ambiente. A casa do Senhor precisa se importar e precisa dizer: o seu problema é o meu problema. Foi isso que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a chorar com os que choram. Também nós iremos sorrir com aqueles que sorriem, com aqueles que celebram, mas nós precisamos aprender a se compadecer daqueles que estão passando necessidades, dificuldades. Vocês estão me entendendo? Essas frases podem ser normais lá fora, mas dentro da Comunidade Esperança, no ano do amor e do cuidado, nós precisamos mudar o nosso vocabulário e dizer: eu me importo. O seu problema é o meu problema.
Amém? E isso é importante, irmão, sabe por quê? Porque isso vai refletir na vida eterna. Você sabia disso? Uma simples resposta errada de líderes religiosos conduziram Judas para o inferno. Ah, pastor, mas foi só isso? Foi, eu te provo, vou te mostrar aqui. Judas, irmãos, ele fez tudo certinho. Judas, se bem que ele traiu Jesus, ok, mas quem nunca traiu Jesus? Quem nunca negou Jesus? Quem nunca cometeu o pecado, que atire a primeira pedra? Mas fora o pecado, o erro dele, ele fez tudo certinho. Quer ver uma coisa? Judas, ele se arrependeu. Verso 3, coloca por favor aí, Felipe, verso 3. Deixa eu ler com vocês aqui o verso 3. Olha o que fala o verso 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe o que? Arrependido, as 30 moedas de prata. Judas, ele se arrependeu, e a prova do arrependimento dele foi o fruto digno de arrependimento. Ele trouxe de volta o gozo do seu pecado, da sua traição, a recompensa pelo seu pecado. Ele rejeitou, ele abriu mão, ele sacrificou, ele se arrependeu ao ponto de abrir mão. Ah, pastor, mas 30 moedinhas, né? Agora vamos quantificar, quanto seria nós não fazemos ideia, irmãos, 30 moedas de prata. Mas o que nós entendemos, se nós formos ler o restante dos versículos, é que com aquelas 30 moedas, eles compraram um terreno. A gente acabou de adquirir um terreno aqui, né? A gente deu o primeiro passo. A gente está adquirindo pela fé, a gente deu o primeiro passo, né? E agora juntos iremos adquirir o terreno. 200 mil reais. Quanto custa um terreno? Pode custar 3 mil, pode custar 30 mil, pode custar 200 mil, pode custar milhões. Mas as 30 moedas, aquilo que ele se beneficiou por causa do pecado, ele entregou, ele abriu mão. Isso é arrependimento. O primeiro passo, a primeira etapa da vida eterna é arrependimento, irmãos. Você pode passar anos na igreja, se você não passar pelo caminho do arrependimento, de frutos dignos desse arrependimento, eu quero te dizer, você está indo para o inferno. Arrependimento significa mudança de mente. Você está obstinado seguindo uma direção. Que direção é essa? O inferno, a condenação eterna. Até que você cai em si, entende, eu preciso mudar de rota. Isso é arrependimento, eu vou mudar de mente. Isso que eu estou fazendo não serve mais, não me cabe. Eu não posso viver dessa forma, eu vou mudar a minha mentalidade. Eu vou me arrepender. Isso é o beabá do evangelho. João Batista, quando ele começou a pregar, em Mateus capítulo 3, diz, arrependei-vos. João Batista, ele começou a pregar antes de Cristo, para anunciar a Cristo. Ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois que João Batista pregou sobre o arrependimento, Jesus veio e Jesus falou sobre o arrependimento. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito, a igreja continuou pregando sobre o arrependimento. Pedro, na primeira mensagem do Evangelho, após a descida do Espírito Santo, Pedro, capítulo 3, verso 19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Irmãos, arrependimento é essencial no Evangelho, porque no momento em que você se arrepende, os teus pecados são perdoados, são apagados. A Bíblia fala que o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento, após o arrependimento. Olha o que Pedro está falando, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e o que mais? E venham assim os tempos do refrigério. Pode colocar, irmão, pode ir colocando as referências. Atos 3,19, e vem assim os tempos de refrigérios pela presença do Senhor. No momento em que você se arrepende, dos pecados, os teus pecados são apagados, e começa a vir um tempo de refrigério na sua vida.
Existem pessoas que elas passam anos na igreja, elas nunca conseguiram experimentar a presença, a paz no seu coração. Por quê? Porque a multidão de pecados, ela pesa, ela traz angústia, ela traz aflição. Mas no momento em que você decide lançar esse fardo sobre Jesus, se arrepender, abrir mão daquele benefício que você está lucrando com isso, dessa prática, quando você abre mão desses prazeres que você tem usufruído por Cristo, vem um tempo de paz, pela presença do Senhor. Pedro pregou sobre arrependimento, Paulo pregou sobre arrependimento. Atos 17, verso 30, olha o que Paulo fala: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Irmãos, talvez você chegou a hoje, até o dia de hoje, sem passar por esse degrau, sem passar por esse caminho. Eu quero te dizer, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você que está lucrando, se beneficiando, curtindo, se satisfazendo, você precisa abrir mão desse prazer. É um sacrifício, e lançar o seu fardo, o seu coração aos pés do Senhor. Esse é o primeiro passo. Judas fez isso. Judas, arrependido, lançou as 30 moedas. E outra coisa que Judas fez, Judas, no verso 4, coloca o verso 4 agora, Mateus 27, verso 4. A gente vai rodar muito a Bíblia, viu, varão? Dizendo, olha o que Judas falou. Judas se arrepende, lança as 30 moedas e diz: pequei, traindo sangue inocente. Judas, ele tinha consciência de pecado. Primeira coisa é se arrepender. A segunda coisa é ter consciência do pecado. Paulo, ele vai falar que no tempo da ignorância, Deus não leva em conta, ok. Mas Judas, ele já tinha consciência do pecado. Irmãos, pecado tem nome. Todo pecado, ele tem nome. E Judas, ele chega diante dos líderes religiosos, diante da sua igreja, da sua comunidade, e diz: pequei. Mas ele não diz apenas pequei. Ele diz o nome daquilo que ele fez. Pequei, pequei fazendo o quê? Traindo sangue inocente. Pecado tem nome, ele tem consciência daquilo que ele fez. Então por isso era necessário o arrependimento. Vocês estão me entendendo? Consciência de pecado. Existem muitas pessoas que elas sentam no culto, elas sentam para ouvir a palavra, e neste momento o Espírito Santo de Deus começa a gerar a consciência do pecado no seu coração. Eu não preciso puxar uma lista e ficar citando os pecados. Neste exato momento, quando eu falo de arrependimento e consciência do pecado, o Espírito de Deus que habita aqui entre nós, o Espírito Santo de Deus, ele começa a te cutucar, te incomodar, e ele começa a te mostrar e te lembrar de situações da sua vida que você precisa sacrificar, deixar para trás, que você precisa se arrepender. A consciência do pecado começa a te acusar. Vocês estão me entendendo? Toda vez que nós lemos a Bíblia, ela é como um espelho, e a gente vai lendo a Bíblia, aquele espelho vai refletindo a nossa alma, o nosso interior. E toda vez que nós nos aproximamos da palavra de vida, neste ambiente que flui a palavra de vida, toda vez que isso acontece, a consciência do pecado vem. E você tem duas opções. Você pode simplesmente abrir o seu coração, aceitar e dizer: é verdade, eu vou mudar de vida, eu vou deixar isso para trás. Ou você pode resistir à consciência do pecado. Vou te mostrar dois exemplos. Paulo estava pregando na prisão para um homem chamado Félix. Atos 24, verso 25. Coloca, por favor, Felipe. Paulo estava pregando, e quando Paulo começa a pregar, a consciência de pecado vem sobre Félix. Atos 24, verso 25 diz assim, ó: e discorrendo Paulo sobre a justiça, o domínio próprio, tratando ele da justiça, da temperança, do juízo vindouro, Félix, um governador daquela época que tinha autoridade para prender ou soltar Paulo, o que ele faz? Amedrontado,
Na minha versão aqui está dizendo, Félix estava, apavorado. Toda vez que um homem, uma mulher, alguém que está nessa vida de pecado, está sobrecarregada com o fardo, as consequências, todas as pessoas que andam no pecado, elas têm a sua alma presa, elas vivem no sofrimento, elas vivem um terror. E Félix, ele vivia atormentado pelos pecados, e quando ele ouve a palavra da verdade, ele fica amedrontado, ele tem medo, ele fica apavorado. E o que ele faz? Olha o que ele faz, respondeu: para agora, vai-te, vai embora, Paulo, chega, até agora, chega, em um tempo oportuno eu te chamarei. Talvez você sentou nessa cadeira hoje, achando que seria mais uma rotina, mais uma terça, mais uma palavra profética de bênção sobre a sua vida. Eu quero te dizer, essa é a maior bênção que você pode receber nessa noite. É uma bênção que vai refletir para a sua vida eterna. Você tem duas opções: ou você recebe, ou você faz como Félix: chega! Em um tempo oportuno eu volto. Daqui a um mês eu volto para esse culto. Terça que vem eu volto. Chega! Você tem duas opções. A segunda opção é essa. A pior opção é essa: rejeitar. A primeira opção é aceitar. Pedro pregando após a descida do Espírito Santo, eu citei, ele estava pregando e dizendo: arrependei-vos. A resposta daqueles homens, Atos capítulo 2, verso 37. Olha o que acontece, Pedro pregando, e prega o evangelho de arrependimento, e ouvindo eles isto, compungiram-se o coração. Na minha versão aqui está falando, apertaram os seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? A mensagem é liberada, é ministrada, a consciência de pecado vai ministrando e queimando o seu coração. O Espírito de Deus vai ministrando o seu coração, e você tem duas opções: você pode se fechar completamente, ou você pode fazer como Judas, reconhecer que o que você fez foi errado, e você precisa confessar, vir diante do altar e dizer: eu pequei, e o meu pecado é este. Vocês estão me entendendo? Judas fez tudo certinho, irmãos. Judas, ele se arrependeu. Judas, ele teve a consciência do pecado. A intenção de Judas estava correta, a atitude dele estava correta. Porém, o local que ele escolheu foi o local errado. Judas, ele buscou a salvação diante dos homens, diante da religião. Põe a sua fé em Jesus. A religião não é suficiente. Eu quero te dizer nessa noite, a religião é até boa. A Bíblia vai dizer, se não me engano, Tiago, ele vai dizer que a religião pura e genuína é cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós temos vivido uma religião pura e genuína, mas eu quero te dizer, a religião não é suficiente. A religião tenta resolver problemas terrenos, mas Jesus, ele vai solucionar problemas eternos da sua vida. A religião tenta trazer resposta para o seu hoje. Eu estou com fome, a minha luz está cortada. A religião vai tentar solucionar os problemas do hoje, vai satisfazer o teu bem-estar agora, mas eu quero te dizer, Jesus, ele vai satisfazer os teus problemas eternamente, para todo sempre. Judas fez tudo certinho, mas ele bateu na porta errada. Eu quero te dizer, irmãos, a religião não vai te conduzir a lugar nenhum. Só Jesus é o caminho. Jesus é a porta. E a única coisa que a religião pode fazer é não esconder a porta, é não atrapalhar o caminho. A nossa função aqui é tentar não atrapalhar a obra do Espírito Santo, irmãos. A nossa função aqui é tentar cortar as arestas que crescem para esconder a porta. A nossa missão é essa. Jesus diz em João capítulo 10, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
Entrará, sairá e achará pastagens. Eu quero te dizer, se você decidir no seu coração entregar a sua vida para Jesus, Ele tem vida eterna para você. Não é para a religião, não é para a comunidade de esperança, não é para os evangélicos, não, é para Jesus. É para Jesus. A religião não se importa com a tua alma. A religião, ela vai querer te oferecer algo em troca do seu talento, talvez do seu dinheiro e até mesmo do seu tempo. Mas põe a sua fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas vivemos nos fins dos tempos. Estamos vivendo tempos difíceis. A Bíblia cita isso. Paulo, ele vai dizer, 2 Timóteo, coloca por favor, Felipe, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo, ele vai citar uma lista das características das pessoas dos últimos dias, dos últimos tempos. Ele cita 18 características, são 18 características terríveis. Paulo era muito bom em lista, irmãos. Paulo era muito prático. Paulo, ele faz a lista dos dons do Espírito. Paulo faz uma lista do fruto do Espírito. Paulo faz uma lista dos pecados carnais, né? Paulo faz a lista do pastor. Você quer saber se fulano ou cicrano é um bom pastor? Vai ler a lista de Paulo. Paulo é muito preciso nas listas. E aqui em Timóteo capítulo 3 é a lista sobre as características das pessoas dos últimos dias. Quer ver como bate? Olha lá, vamos ler junto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Que lista poderosa, irmãos. 18 tipos de pessoas. E eu vou te falar uma coisa, se bobear, uma pessoa pode ter os 18 características dessa. O próprio anticristo. Aí eu peguei essas 18 e tentei resumir em 5 colunas, 5 blocos. Eu coloquei assim: o primeiro, os narcisistas. Nesses últimos dias que temos vivido, temos uma geração de narcisistas. O que é o narcisista? Essa palavra vem da Grécia, significa aquela pessoa que se ama até o ponto. Em primeiro lugar ela, segundo lugar ela de novo, terceiro lugar ela, o quarto ninguém mais, só ela. Narcisistas, eles são amantes de si mesmos, eles são os gananciosos, eles são os presunçosos, eles são soberbos. Narcisistas, cuidado, a Bíblia está falando, afaste-se. Se você tem alguma coisa desse tipo no seu coração, arrependa-te, confesse o seu pecado. Segunda característica, segundo grupo, os rebeldes. Olha só, os rebeldes são blasfemos. O que é blasfemar? Aqueles que insultam Deus e as coisas de Deus. É muito comum, irmãos. Quando a pessoa vê pastor, quando a pessoa vê igreja, elas se levantam, parece que ficam possessas. Blasfemos, são os rebeldes, olha. Blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural. Essa palavra sem afeição natural significa aquele que não tem prazer no sexo oposto. Ele tem prazer no mesmo sexo, sem afeição natural. Vocês entenderam o que eu falei? Terceiro, inimigos da sociedade. Olha a terceira característica. Os inimigos da sociedade, eles são irreconciliáveis, eles são caluniadores, eles não têm domínio próprio, eles são cruéis, sem amor para com os bons, são traidores. Quarto,
inimigos de Deus. Olha os inimigos de Deus, atrevidos. O que é atrevidos, filhos? Queridos, existem crianças, filhos que são atrevidos. Você conhece? Criancinha pequena que bota o dedo, eles começam desde pequeno. Refere-se às pessoas que são excessivamente ousadas e sem limites na conduta ou na linguagem. São inimigos de Deus, atrevidos, são orgulhosos, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Inimigos de Deus, aqueles que vivem na curtição e nos prazeres carnais, nos prazeres sexuais. Você não consegue ser amigo de Deus porque você é inimigo de Deus, amigo da sua carne. E a quinta característica, o religioso. Aquele que tem aparência de piedade, mas nega o poder. Irmãos, 18 características terríveis, assustadoras. Mas eu quero te dizer, de todas elas, o pior para mim é o religioso. Porque esses outros 17, eles estão na bagaceira. E o religioso decidiu estar dentro da igreja, resistindo ao Espírito Santo, tendo aparência de piedade. Ele se veste como crente, ele tem cara de crente, ele tem vocabulário de crente, ele anda com a Bíblia dos crentes na mão, aparência de piedade, mas nega o poder, não consegue viver a transformação, não consegue viver o que a palavra de Deus manda. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Uma pessoa que entrou na igreja, se arrependeu, confessou o seu pecado, foi para o encontro, aparência de piedade, mas nega o poder. Que poder? O poder da transformação. Continua sendo o mesmo. Vocês estão me entendendo? Jesus, ele exorta de maneira radical a igreja. Ele chega ao ponto de dizer: quem dera vocês fossem frio. Lá em Apocalipse, para a igreja dos últimos dias, Jesus está dizendo: olha, quem dera você fosse quente. O desejo de Deus é que você seja quente. O desejo de Deus não é que você seja crente, o desejo de Deus é que você seja quente. Porque crente até o diabo é. E a Bíblia fala que o diabo crê em Deus e treme. O desejo de Deus é que você seja quente, avivado, fervoroso, ligado. Em tudo que você lê, ouve, assiste, você perceba o Espírito Santo. Eu estou lendo agora, irmãos, estou finalizando um livro secular, 1984, um livro político, um livro que foi escrito em 1947, um livro de quase 70 anos, que ele fala muito da nossa realidade atual, um livro extremamente secular e político. Eu vi Deus naquele livro. Deus quer que você veja Ele em tudo. O passarinho que assobiou no seu ouvido, na sua passagem, Deus quer que você perceba Ele, porque Deus está em todas as coisas, querendo se comunicar contigo, querendo mudar a tua vida. Deus está em todo o tempo te cercando com laços de amor, te conduzindo à presença dEle. Ele quer que você perceba, mas você só vai perceber se você decidir ser quente. Jesus, Ele está falando assim: meu desejo é que você seja quente. Mas se você não consegue ser quente, era melhor se você ser frio. Eu quero que você seja quente ou frio. Por que frio? Porque talvez você sendo frio, talvez o Espírito Santo te conduza, te ministre, você perceba, você se converta, talvez. Mas era melhor você ser frio. Mas como você é morno, eu vou vomitar você. O morno é um religioso, irmãos. O frio, ele está na bagaceira e ele sabe. Ele tem consciência do pecado. Ele sabe que a vida dele não é para aquele lugar, que mais cedo ou mais tarde ele vai precisar tomar uma decisão. O morno não. O morno está aqui e ele está satisfeito. Eu não sou frio o suficiente para ir para o inferno, mas eu estou aqui. Eu quero te dizer, se você não for quente o suficiente, não presta. Jesus vai te vomitar.
Vocês estão entendendo, igreja? Esse é o problema do religioso. E Jesus bateu muito na religiosidade. Quando nós vamos ler o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, quando nós vamos estudando ali e percebendo as palavras de Jesus, como Jesus era rígido com a religiosidade, irmãos. Jesus era tão rígido com a religiosidade, que às vezes até um despercebido tomava uma bobada. A Bíblia fala que o jovem rico chegou para Jesus, um jovem rico, e ele chega para Jesus e fala: mestre, bom mestre. Aí Jesus já dá uma queimada. Por que me chama de bom? Bom só o Pai. Porque Jesus, ele era ligado com a religiosidade, ele sabia o dano que era a religiosidade. O que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: você tem ouvido o que os pais ensinaram? Os mandamentos? Jesus ríspido, direto, duro. Por quê? Porque com a religiosidade não dá, meu irmão, para brincar. É cruel. A religiosidade é uma anestesia que te conduz para o inferno. E você precisa ser duro, precisa chacoalhar. Você precisa sair desse momento de mordidão, de marasmo, de maresia. Você precisa acordar, despertar. E Jesus foi duro com aquele jovem rico. Aí o jovem rico responde: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí a Bíblia fala naquele momento que Jesus olha para ele e o ama. Depois que Jesus entende: ei, isso aqui não é um religioso, aí Jesus se volta diferente para ele e o ama. Aí Jesus fala o quê? Vai, vende tudo que você tem e segue-me. A Bíblia fala que aquele jovem rico sai triste. A gente não sabe se ele saiu triste porque ele não ia seguir, ou se ele saiu triste porque ele ia seguir. Porque seguir Jesus é difícil, requer sacrifício. E às vezes a gente precisa se entristecer com isso. Ele se entristeceu, talvez ele estava entendendo. Para ser quente é difícil. Eu agora vou ter que sacrificar tudo e vou seguir Jesus. Jesus era radical com a religiosidade. O bom samaritano, Jesus novamente batendo sobre a religiosidade. O que é a história do bom samaritano? Um homem à beira do caminho, marginalizado, abandonado. Aí passa o pastor. O sacerdote passou. E quando o religioso passou, ele olha e nega o poder. Ele tem aparência de piedade. Eu sou sacerdote, eu sou um líder religioso, mas eu não posso fazer nada por você. Eu neguei o poder. Ele olha para a situação e fala: isso não é problema meu. Não foi eu que machuquei, não foi eu que roubei. Ele tem aparência de piedade, mas ele nega o poder. Ele dá as costas. Aí depois vem o líder de louvor, o levita, vem, e ele olha o cara na beira do caminho e nega o poder. Ele tem aparência de piedade. Ele canta, ele toca, ele dança, ele mexe as bandeiras, ele tem aparência de piedade, mas eu não me importo. Isso não é problema meu. Aí Jesus vem e diz: o bom samaritano. Apareceu um samaritano no meio do caminho. Enquanto os religiosos, com aparência de piedade, negam-lhe o poder, o samaritano exerce misericórdia. Irmãos, o poder do Evangelho é exercer misericórdia. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Eu creio, então eu vou exercer misericórdia. Eu vou ajudar a sua vida, eu vou curar as tuas feridas, eu vou pagar a tua conta, eu vou te dar uma comida. Eu vou exercer a misericórdia. Enquanto os religiosos gritam, quem se importa? Isso é problema seu. O bom samaritano disse: eu me importo, eu sou a solução para o seu problema. Vocês estão me entendendo, irmão? Não será a religião que te transformará numa pessoa boa. Algumas pessoas, elas reconhecendo a sua miséria, elas decidem: vou virar crente. Não é a religião que vai te transformar numa pessoa boa. O que vai te transformar numa pessoa boa é a consciência do que você era,
de onde você veio. O que vai te transformar numa pessoa boa é entender que Jesus, Ele foi o bom samaritano que passou no meio do caminho e te tirou daquela situação. Porque você estava abandonado, sem esperança, você foi marginalizado, você estava perdido. E Ele passou, te encontrou, te pegou, te curou e mudou a tua história. O que vai te fazer ser bom é ter essa consciência de quem eu era, do que eu fazia. Nunca esqueça que você era um pobre coitado à beira do caminho, que Jesus, o bom samaritano, Ele te salvou. Para finalizar, queridos, eu queria ler com vocês Tito, Paulo falando a Tito, capítulo 3. Alguns poucos versículos. Capítulo 3, vamos ler a partir do 1 mesmo. Paulo, ele cita uma lista, 18 características dos últimos dias que vocês precisam se afastar. E agora Paulo, ele vai citar uma característica, algumas características da qual o cristão precisa ser. Ele vai falar assim, ó: admoesta aos que se sujeitam aos principados e autoridades, que eles, vamos lá, estejam preparados para toda boa obra. Verso 2: que ninguém infame, nem seja contenciosos, mas modesto. Coloca na NVI aí, varão, para ficar mais fácil, por favor. A minha também é fiel, e ela é a Bíblia da minha avó, né? Vamos lá, ó. Essa é a característica do cristão: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostre sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Segura, irmãos, o evangelho é isso. A religião vai dizer: se defenda. Se ele bater na sua face, você não é nenhum otário. Eu sou crente, mas não sou besta. É ou não é? Mas Jesus está dizendo o quê? Pacífico, amáveis, mostre sempre a verdadeira mansidão para com todos. Não é com alguns, é com todos. Tem que ser manso. Todos os homens. Verso 3: houve um tempo que nós também éramos, olha aí, houve um tempo, irmãos, no passado, no tempo da ignorância, aquelas 18 características, a gente se enquadrava em tudo. Talvez você tinha até os 18 nela. Houve um tempo que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos aonde? Na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. É ou não é? Vai dizer que era só eu. Eu era o único invejoso? Eu era o único cheio de ódio? Irmãos, eu criança, tinha uns 10 anos talvez, acordei do sono da tarde, injuriado, cheio do capeta. A porta da minha casa estava fechada. Minha irmã estava na garagem, varrendo, lavando a garagem, zombando da minha cara. Eu quebrei a porta de murro, porta de vidro, eu rasguei meu braço todo. Eu era o único cheio de ódio? Não, você também era cheio de demônio. Houve um tempo que nós éramos insensatos, desobedientes. Houve um tempo. Nós estávamos à beira do caminho, sem esperança, perdidos, completamente destruídos, condenados para o inferno. Verso 4: mas, quando da parte de Deus, o bom samaritano se manifestou, a bondade e o amor de Deus te alcançou. Quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Verso 5: não por causa de atos de justiça. Jesus, ele não foi ao teu encontro porque você é bom.
Jesus não foi ao teu encontro porque você ia ganhar vidas para Jesus. Jesus não foi ao teu encontro porque você ia ser uma boa pessoa na igreja. Não, Ele foi ao teu encontro por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele foi ao teu encontro porque Ele é bom. Ele é o bom samaritano que te encontrou no meio do caminho, que curou as tuas feridas e disse: agora vai, meu filho. Amém, queridos? Irmãos, existem dois tipos de religiosos. Aqui nessa noite, existem dois tipos de religiosos. O religioso Judas, aquele que anda com Jesus, que não perde um culto da terça profética, que não perde o culto de domingo, que vai para a célula, mas nunca experimentou a bondade e o amor de Deus. Judas passou 3 anos ouvindo a verdade, vivendo com a verdade, mas correu para os homens. Nunca tinha tido uma experiência com Deus. Existem religiosos assim no nosso meio, pessoas que vivem todos os dias, todo o ambiente religioso, mas nunca viu Jesus, nunca encontrou a porta, nunca teve uma experiência com Deus. E o segundo, os fariseus. Os fariseus são aqueles que um dia eles tiveram a experiência com Deus, eles conheceram o Senhor, mas esqueceram de onde vieram e acham que as obras vão justificá-los. Existem pessoas que estão no nosso meio, que um dia, no passado, teve uma experiência com Jesus, mas no decorrer do caminho, no meio do caminho, se esqueceu, perdeu a chama. Ela foi para o encontro, voltou avivada, fervorosa, mas no meio do caminho a brasa foi se esvaindo, foi desanimando. Tito, coloca de novo, Tito 3:5. Tito 3:5, ele está falando que o Senhor, Ele nos encontrou. Quando o Senhor, Ele te encontrou, Ele te lavou, Ele te renovou e te deu o Espírito Santo. A única maneira de você não ser um religioso é conhecer a Jesus e prosseguir conhecendo a Ele. É ter uma experiência com Deus e decidir todos os dias ser lavado e renovado pelo Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito. Do contrário, você será um religioso, um fariseu nos nossos dias. Amém, irmãos? Judas, aquele que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é problema seu. Que todo aquele que bater em nossa porta nesse ano encontre amor e cuidado. Que você, nesse ano de 2024, decida dizer: eu me importo, isso é problema meu. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o ministério de louvor, queria orar pela sua vida. Feche teus olhos, levante as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, venha ministrar os nossos corações e nos conduzir à vida eterna. Senhor, esse é o desejo de Deus, que todos se salvem. Eis-nos aqui, Senhor, como portador das boas novas. A verdade do Evangelho é essa: que Cristo morreu pelos nossos pecados e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que nessa noite o Teu Espírito traga essa certeza da vida eterna, certeza da salvação para os meus irmãos que decidem se arrepender, confessar os seus pecados. Em nome de Jesus eu repreendo todo o principado da religiosidade e declaro um novo tempo e que eles possam ter um encontro com o amor de Deus. Feche teus olhos, ergue suas mãos, adore o Senhor com essa canção. Enquanto essa canção ministra, você que deseja dar um passo de recomeço com o Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ergue suas
suas mãos, oh Espírito Santo. O Senhor está nesse lugar, o Espírito de Deus está aqui. Oh, o soprar do Espírito, Ele te diz: vem, filho amado, vem, filha amada, eu tenho um recomeço, eu tenho uma nova vida, eu apago aquilo que ficou para trás. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor. Oh, Espírito Santo, Pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Maranata, ora vem. faz o teu querer, oh, segundo a tua vontade. Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Erga suas mãos em nome de Jesus. Eu declaro uma porção do Espírito. O poder do Espírito caia sobre ti, transformando os teus pensamentos, transformando o teu coração, transformando o coração de pedra. O coração de pedra em um coração de carne. Em nome de Jesus eu declaro o soprar do Espírito, um novo tempo, um recomeço, uma transformação pelo poder do Evangelho. Senhor, nós ministramos a Tua palavra, nós não nos envergonhamos do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para transformação. Eu declaro o derramado do Teu Espírito, trazendo transformação. Erga suas mãos, erga suas mãos. O Espírito de Deus repousa sobre ti, trazendo transformação. Aqueles que estavam aprisionados no pecado, aprisionados com uma corrente que os empurrava constantemente, agora o Espírito de Deus te fortalece, Ele te aperfeiçoa nesta fraqueza. Em nome de Jesus, que haja transformação e que essas correntes sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Nova vida, nova vida. Erga suas mãos, declare: eu recebo a nova vida, eu recebo uma nova porção, eu recebo o Espírito de Deus. Cristo vive em mim. Oh, por um tempo nós estávamos abandonados, sem esperança, mas o Senhor nos encontrou. Aleluia! O amor do Senhor nos alcançou. Nós fomos resgatados, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu infinito amor. Erga suas mãos, seja cheio do Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo vem, queremos mais. O aperfeiçoamento por meio do Espírito Santo não é por força, nem por violência. Senhor, não será pelo nosso muito trabalho, não será pelas nossas inúmeras atividades, mas pelo Teu Espírito. Nós rendemos todo a fazer, nós rendemos aos Teus pés. Declaramos total obediência e dependência ao Espírito Santo de Deus. Nós rejeitamos a religiosidade, nós abrimos mão de todo título de religião. Nós queremos viver o Evangelho genuíno, queremos viver Cristo como centro em tudo que nós vamos fazer, onde quer que nós vamos ir, cada cesta, cada colher, que seja o Cristo vivo manifesto através de nós. Senhor, nós declaramos: comunidade Esperança não é mais uma comunidade,
Comunidade Esperança não é mais uma religião. Comunidade Esperança é o Cristo vivo. Em nome de Jesus, erga suas mãos. Você tem coragem de orar comigo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Levanta-me nesses tempos trabalhosos. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Você tem coragem de dizer isso? Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida nesses tempos difíceis, nesses dias trabalhosos. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um trabalhador da tua vinha. Eu quero ser um trabalhador desta causa. Eu quero exalar o Cristo vivo. Onde quer que eu venha estar, eu venha mostrar o Evangelho verdadeiro. Cristo vivo habita em mim. Você tem coragem de levantar as suas mãos e declarar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu me porto, eu estou disponível para cuidar, para amar, para ir, para ser a tua mão, para ser os teus pés, para abraçar com os teus braços. Eis-me aqui, eis-me aqui. Você tem coragem, você tem coragem. Pai, em nome de Jesus, captura-nos nessa noite. Levanta homens e mulheres dispostos a revolucionar essa cidade. Em nome de Jesus, levanta-nos como uma geração que diz: eis-me aqui, eu sou a resposta. Em nome de Jesus. Amém.